Vamos abrir a palavra do Senhor, retomando os nossos estudos em Marcos, capítulo 12. Hoje a gente vai ler o restante do capítulo, dando aí uma conclusão para esse capítulo 12, do verso 13 até o 44. Aí, apesar de serem muitos versículos, a minha proposta é a de que esse trecho é um afunilamento para aquilo que está, que a gente chama de preparação final para a conclusão do Evangelho, mas também anunciando sobre o reino celestial. Marcos capítulo 12, do verso 13 até o verso 44. Como é do nosso hábito, sempre fazemos, cada um poderá ler um ou dois versículos aí conforme a sua escolha. Vou começar lendo, o texto abre com o tema, a questão do imposto, né? Mas depois, no próximo 18, os saduceus e a ressurreição. Depois o próximo, no 28, o grande mandamento. Depois o próximo, 35, Cristo, o filho de Davi. Depois Jesus censura os escribas. E terminando com a oferta da viúva pobre. Você vai perceber, e daqui a pouco a gente vai comentar isso, todos esses subtítulos têm algo em comum, que é o que nós estamos chamando aqui da Semana Pascal de Jesus, a última semana que Jesus ele entra em Jerusalém, na sua última semana de ministério. Tudo isso acontece, ou pelo menos os ensinamentos finais, e tudo isso apontando para o principal fundamento da nova aliança, que é o reino celestial e não o reino terreno. Verso 13: E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que os apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: Quem é esta indígena? Eles que são, responderam: César. Disse-lhes então Jesus: Vai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não se humilharam a Deus. Então alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximam-se de Jesus. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Há 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provem o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus, pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos dos céus. Quando ressuscitarão dos mortos, não temos os livros de Moisés, no trecho diferente, disseram, como o seu Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Chegando dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás
pelo Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Disse o escriba: muito bem, mestre. Com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus, ensinando o tempo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pois ele é seu filho, e a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, disse a ele: guardai-vos os escribas, que gostam de andar com vestes talares, das saudações às praças, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízos muito mais severos. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Ok. Bom, até aí, vamos mais uma vez orar. Vou pedir à nossa irmã diaconisa Cleide nos dirija ao Senhor, pedindo sabedoria de Deus, humildade e fé para acolhermos a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado a Deus por mais esse dia de vida. Obrigado a Deus por ter a oportunidade de estar nessa casa mais nessa manhã para ouvir o Senhor Deus, mais uma porção da tua palavra. Sim, Senhor. Que o seu Santo Espírito, Senhor Deus, possa estar abrindo nossas mentes, nossos entendimentos. Possamos, Senhor Deus, entender a sua mensagem para cada um de nós nessa manhã, Deus. Possamos estar colocando em prática os nossos entendimentos. Amém. Vou começar com uma ironia histórica, né? Lá, 200 anos atrás, um pensador alemão, que é um dos pais que ele chama de estudo da sociologia, das ciências sociais, né? Das ciências humanas, estudo das sociedades, a cultura, o povo, um alemão chamado Karl Marx. Daí vem a expressão marxismo, né? Que o Brasil e parte do mundo odeia ouvir essa expressão, né? E olha por que é uma ironia. Karl Marx dizia: os crentes, os cristãos, né, esse povo é um povo desmiolado. Aqui grifos meus, né? Por quê? Porque eles não se envolvem com política, eles não se envolvem com as coisas da terra, as injustiças que estão acontecendo, né? Eles não se envolvem. E por que não se envolvem? Porque a pátria deles, eles dizem que é o céu. Daí vem a expressão, né, que a religião é o ópio do povo. Então o ópio você vai ficar, né, fora de si, né? Fora de si. Olha que coisa. Por que é ironia, pastor? Porque precisou de um ateu estrutural, né? Era um ateu estrutural, ou seja, que ele mostrava por que era ateu, né? Precisou de um ateu dizer uma verdade que nós hoje, 200 anos depois, parece não mais acreditar, né? Porque Marx então dizia: os cristãos não se envolvem com as injustiças da sociedade. Por quê? Porque para eles estão aqui de passagem, porque o que eles acreditam mesmo é no céu. Então eles não se envolvem, né? Será que hoje não está acontecendo o contrário? Será que a gente não se envolve tanto com as coisas da terra e parece, presbítero Geraldo, não mais nos interessar aquilo que é o elemento central da nossa fé? É que a nossa pátria, irmãos e irmãs, não é aqui.
O reino de Deus não é aqui. O reino de Deus não termina aqui. A maior glória que a igreja tem que pregar não é a glória que está revestida de ouro, de bens, coisas importantes, né? Aqui nós estamos de passagem, por isso o tema da nossa reflexão, para estudar todo o restante do Evangelho de Marcos, sobretudo aqui o capítulo 12, é a nossa pátria, é a pátria celestial. E aí, dito isso, para preparar o terreno, eu vou chamar a sua atenção para você ler comigo, acompanhar comigo o que está aí na Escritura, não é o que eu vou falar não. Você já tinha lido a conclusão de Marcos com essa proposta? Por exemplo, né? Se você retornar um pouquinho, que eu quero mostrar para você no capítulo 10, tá? No capítulo 10, verso 37, vai acompanhando, vocês que estão em casa, Marcos capítulo 12, você que chegou depois, então vamos preparando aqui, numa maneira de a gente dizer, no afunilamento, né, para concluir o Evangelho de Marcos, e essa conclusão do Evangelho de Marcos está acontecendo a partir da experiência final de Jesus, Bruno, quando ele entra em Jerusalém, tá? Alguns minutos, vamos pensar assim, alguns dias antes de entrar em Jerusalém, o que fez Jesus, por exemplo? Eu quero destacar para você, a gente já passou dessa fase, a gente já leu, já estudou o capítulo 10, mas eu quero retomar para você perceber aonde eu quero chegar. Olha só, vou ler o 36 também. E Jesus, na verdade 35 para você não perder aí o foco da questão. 35, Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, que lhe eram próximos, né? Os dois discípulos que sempre estavam com Jesus, nos barcos, a musiquinha que a gente canta, ou seja, Tiago e João eram companheiros, né? De todo o tempo com Jesus. Claro, os 12, mas em especial Tiago e João. Outras vezes também Pedro, né? Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Ele então pergunta: então o que vocês querem que eu te faça? 37, eles respondem: permite-nos, falamos isso aqui, que na o quê? Na sua glória nos assentemos, um à sua direita e um à sua esquerda. Irmãos, por que é que pedem isso a Jesus? Aliás, em que momento eles estão? Eles estão muito próximos, Claudinei, de entrar em Jerusalém. Entrar em Jerusalém é o que? É o ápice, ou seja, é conquista, é glória, porque lá estava o grande templo de Jerusalém. Aquela terra que foi durante muito tempo quase que um império por causa do grande rei Davi. Eles estavam, Dona Isabel, com isso na cabeça. Ora, pois, nós estamos acompanhados de Jesus e ele vai botar toda essa liderança abaixo e nós vamos reinar aqui. Nós vamos reinar. E o que é reinar na terra? É ter glória, é ter prestígio, é ter fama, ter poder. Hoje seria ter milhões e milhões de seguidores nas redes sociais, ser famoso, ser importante, né? Olha que coisa curiosa, pedem isso para Jesus, e Jesus, Eliezer, frustra e diz: não, entre nós não é assim. Esse templo será destruído em 3 dias. Em 3 dias. Isso aqui nada vale. Vejam, irmãos e irmãs, o que diz Jesus para nós. Não é o que o Adilson está dizendo aqui. Eu quero insistir muito nisso. O que o Evangelho está dizendo? Vocês viram comigo aqui, foram pedir isso para Jesus. Na sua glória, permita-nos. Eu quero ser ministro-chefe da Casa Civil, porque o direito e esquerda, ou seja, pensar na figura do presidente, que é o maior, né, na escala humana. Ministro-chefe da Casa Civil e ministro aí das comunicações, que é o que fala, né, pelo presidente, percebe, né? É isso, a glória humana é isso. Então Jesus frustra exatamente esse tipo de situação. Capítulo 11, verso 1: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé, de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos. Passamos por isso aqui também. E depois, para ironizar, verso 7, Claudinei: levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. É com o jumento que Jesus entra em Jerusalém. Já passamos aqui dessa fase, mas quero relembrar. Ou seja, a conquista, quando um rei conquistava uma batalha, e Salomão não conquistou nada, mas herdou muita terra que Davi conquistou. Vocês leram isso comigo lá em 1 Reis capítulo 4. Muitas nações pagavam imposto para
Salomão, por quê? Porque Salomão administrava a conquista que herdou do pai. Então, quando um rei conquistava uma nação, conquistava numa batalha, quando ele voltava da guerra, Oscar, né, era o quê? Era uma grande celebração, e o rei, imponente no seu quarto de milha, cheio de exército, dos seus soldados, entrava no centro da cidade, da sua cidade, e o povo erguia as mãos, aplaudia, porque era uma grande glória. Jesus ironiza isso, presbítero Geraldo, e ao invés de entrar num quarto de milha, ele entra num jumento. E o que é mais legal, como diz meu filho, né, usando a gíria, o que é mais legal é que está na Bíblia, você pode conferir. Foi isso que aconteceu. Jesus entra num jumentinho na gloriosa Jerusalém, na poderosa Jerusalém. Então, perceba, igreja, é esse o contexto que nós estamos agora recuperando para entender o capítulo 12. Porque todos aqueles quadros estão ali, tá? Vamos para lá então, para o capítulo 12. Bom, capítulo 12, nós começamos aqui no verso 13. Semana passada lemos o primeiro bloco, né? A parábola dos lavradores maus. Aqui no capítulo 12, no verso 13 ele fala a questão do imposto. No verso 18, a gente vai voltar lá. No verso 18 ele abre o tema da ressurreição. Havia um grupo, é importante dizer, os saduceus, Misael, eram mais duros na discussão dessa questão, sobre a ressurreição. Mas, em geral, um judeu não crê em vida eterna. Você vai procurar o Antigo Testamento inteirinho, os profetas, você não fala em vida eterna, porque essa não era a mensagem do Antigo Testamento. Lembra que eu falei a questão, né, da antiga aliança, que cessou com a encarnação de Cristo? A antiga aliança cessou com a encarnação, morte e ressurreição de Cristo, e será consumada então na volta de Jesus para arrebatar os seus eleitos, a sua igreja, tá? Por que isso é importante? Porque para o judeu a maior bênção que ele tinha era exatamente nessa terra: conquistas, muitos filhos, para garantir o que? A posteridade do nome da família, porque a eternidade para ele se dá na terra. Onde aparece pela primeira vez a expressão ressurreição? Daniel capítulo 12, que é tido como o primeiro a anunciar profeticamente o que seria a nova aliança, que é o que? A ressurreição. Os saduceus, Carlos, é porque eram um pouco mais incisivos. No que? Em não crer na ressurreição. Como qualquer judeu não crê. Não só o bíblico, mas até hoje. O judeu não crê em vida eterna. Estão aguardando o Messias para ver o que ele vai dizer, né? Mas a ideia de uma vida celestial, de uma vida no paraíso, de uma vida que será pós-juízo final, a eternidade, essa é a mensagem central do cristianismo. E parte deles, né? Porque hoje poucos pastores ainda insistem em temas doutrinários, e esse é o maior deles, porque é o fundamento da nossa fé, né? Que é a pátria celestial. Aí você vai entender por que os saduceus e a ressurreição, por que isso está no bloco do capítulo 12. Por que está aqui? Bom, como Jesus está dizendo, entendeu? A César o que é de César, o templo, tudo isso aqui, essa glória de Jerusalém, tudo isso aqui é da terra e tem a ver com as relações humanas que vocês construíram. Aí você vai entender por que entra no bloco final do Evangelho o tema da ressurreição. Por exemplo, eles fazem uma pergunta tipicamente de quem está preocupado com a vida na terra: mestre, é o seguinte, sabemos que tu és honesto, fala sempre a verdade e és a pessoa certa para ensinar. Aí foram lá, falsamente, né? Porque Jesus até chama de hipócrita, né? E faz a seguinte pergunta: vamos dizer o seguinte, Senhor, morreu, o Antônio casou com a Maria, o Antônio morreu e a Maria não tinha tido filho. Pela lei judaica, o segundo irmão mais velho, da sequência, casa com a Maria. Mas morreu também o segundo marido sem ter filho. Essa mulher também, eu vou te falar, hein? Pensa, né? Casou o terceiro, né? Viúva negra. Casou o terceiro, morreu também o terceiro, foi até o sétimo. Ou seja, ninguém teve filho. Aí ele vem e faz aquela perguntinha que meu filho de 5 anos faz, né?
Mas lá no céu, com quem que ela vai estar? Jesus dá uma resposta extraordinária. Vocês estão com mente de vida na terra e não estão preocupados, na verdade, com o céu. Porque a vida celestial, ele responde, verso 23, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Faz uma pergunta, gente, desculpa aqui, uma pergunta sem vergonha. Eles primeiro não acreditavam na ressurreição e fizeram uma pergunta para zoar Jesus. Verso 24, a resposta de Jesus: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão o quê? Como anjos no céu. Então a vida eterna, irmãos e irmãs, a vida com Deus, a pátria celestial, não tem nenhuma relação com as coisas que nós temos na terra. No céu a glória não é dos homens, mas dos reis, dos presidentes, dos poderosos. A glória é de Deus. Na vida celestial não tem mais portão, porque não tem mais ladrão que vai assaltar o Kleber na saída, essa raça que tem no nosso país em todo lugar. No céu não haverá mais isso. Por isso está o bloco aqui da ressurreição. Por isso que começa a fazer sentido. Olha, a última parte do Evangelho de Marcos é: olha, nós estamos aqui de passagem. É isso que Jesus o tempo todo, Josias, queria colocar na cabeça dos seus ouvintes, dos discípulos, para replicar na igreja que nasceria. É isso. Nós estamos aqui de passagem, brincando com vocês, mas falando sério. Karl Marx estava certo. Crente não se envolve com as coisas da terra, não se envolve mesmo. E parece que hoje nós estamos brigando para ver quem vai ter mais poder no país, quem vai, por exemplo, influenciar mais a agenda do governo federal. A igreja está fazendo isso de todos os lados, tradicionais, pentecostais, neopentecostais, os espíritos também, que é um pedacinho daquela agenda, né? Agora o candomblé fala assim: não, nós estamos voltando ao tempo que Jesus falou: esse tempo não é preocupação de vocês, isso aqui é coisa do Antigo Testamento. O Novo Testamento é uma preparação para a vida celestial. Nós estamos aqui de passagem. O reino de Deus não é aqui, o reino de Deus é espiritual. É isso que ele vai dizendo. O próximo, no 28, o grande mandamento. Aí você fala: então, professor, com mania aqui, já estou acostumando já com o eixo em diadema, né? Então, pastor, o que tem a ver aqui esse mandamento que ele coloca? Quando alguém vai, verso 28, chegando um escriba, pergunta para ele qual é o maior dos mandamentos, o principal mandamento. Aí você vai perguntar, né? O que isso tem a ver então com o reino celestial? Eu vou responder para você: ué, tudo. Sabe por quê? Porque um dos sinais que evidencia que o seu nome está escrito no livro da vida e que você tem a passagem, à noite eu vou falar de QR Code, né? Aquele quadradinho aqui, um monte de coisinha, um risquinho assim, o que é isso aqui, né? Aí você vai lá para te habilita, você vai para o céu, né? Então a graça é como o QR Code, ou seja, hoje você passa ali, antigamente era aquele, né, código de barra, você passa ali aquele sensor, autorizado, beleza, abriu a porta, pode entrar, você está aprovado. Então o que ele coloca aqui: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, é o QR Code que vai autenticar a sua ida para essa morada celestial. Então o grande mandamento do reino de Deus, e não o reino da terra, o grande mandamento é amar como Deus ama, é amar como Jesus ama, amar incondicionalmente, que é um dos sinais que nos habilita a herdar o reino dos céus. Próximo, Cristo, filho de Davi, verso 35, mais um bloco que ele coloca, Oscar, e nesse bloco ele compara as duas grandes glórias. Antigo Testamento, Dona Maria, a grande glória do povo judeu é o que? É a glória de Davi. Todas as conquistas, as nações que pagavam impostos agora para o povo judeu em Jerusalém, os povos conquistados, as extensões geográficas que Davi, né, conseguiu conquistar, a construção do templo que não se deu com Davi, mas se deu a planta, a riqueza, o poder para construir, se deu com Davi. Então, na verdade, Salomão herda tudo aquilo. Então, toda essa glória está representada na figura de Davi.
E aí a pergunta é: quem é maior? Davi no reino humano, terreno, Cristo, o quê? O Cordeiro de Deus, o reino celestial. Percebe, Eliezer, a comparação? Então Jesus, e Marcos reproduz isso, né? A última semana de Jesus coloca em relevo a seguinte comparação: o reino humano, o reino da terra e o reino celestial. Por isso ele vai colocando esses blocos para a gente pensar. Os escribas, o próximo, Jesus censura os escribas. 38, cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, devoram casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Estes aí, o que ele fala? Ou seja, uma religião fraudulenta, hipócrita, mentirosa, coisa que sempre existiu. Ele diz: olha, uma pessoa que vive assim nesse reino humano vai ter problema no juízo final. É isso que eu estou colocando no versículo, na parte final do verso 40. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Que juízo? O final. Percebe, gente? A mensagem central e final de Jesus é o reino celestial. É o reino celestial. É o reino celestial. É o reino celestial. Não mais essa terra. E para aqueles que acham que estão sendo aprovados porque são bons religiosos, olha, cuidado, porque o juízo final, nada ficará, né, obscuro. Mateus 17 fala, né? Nada ficará oculto, e lá você não vai poder levar o promotor, o advogado, o juiz do Supremo Tribunal Federal. Não, lá é você com Deus. É o beabá da fé cristã. E por último, para terminar, o capítulo 12, Niceia. De forma irônica, Jesus coloca duas grandes representações, né? A riqueza, o poder e a glória das pessoas que dão uma oferta milionária para a igreja, e a outra que ninguém dá nada, que ninguém nem lembra o nome, nem sabe o endereço. Jesus ironiza e coloca aqui o exemplo da oferta da viúva pobre. Ou seja, o reino de Deus não se dá com os valores humanos. O reino de Deus não se dá com as coisas importantes que nós ainda hoje, e que a igreja ainda hoje acha que é importante, né? Não, o reino de Deus não é nada daquilo que a gente está imaginando, muitas vezes comparando o tempo que nós estamos vendo aqui, tá? Vou perguntar para a gente, vou distribuir alguns textos aqui. Na verdade não vou distribuir, porque senão a gente, como não tem para todo mundo, e eu não quero perder o controle do tempo. São poucos textos, mas eu quero que todos nós participemos. Então vamos juntos achar. Eu vou continuar nessa tese que eu estou levantando para compreender, interpretar a parte final do Evangelho de Marcos. Eu vou continuar nessa tese comparando dois reinos: reinos humanos, terrenos, e reino celestial. Infelizmente, irmãos e irmãs, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê o quanto o ser humano, a ganância, a maldade, o quanto isso é capaz, né, de estar evidente nas relações humanas. E durante um tempo que Deus permitiu, inclusive, até mandou, inclusive, fazer algumas coisas que hoje a gente diz, né, Deus não manda mais. E por que não manda mais? Exatamente porque aquele testamento foi invalidado, ou ele foi concluído com a chegada do Novo Testamento. Então a antiga aliança terminou com a chegada de Jesus. Romanos, depois a gente vai conferir, Romanos 10, 4, Paulo faz essa explicação dizendo que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. Então abra comigo, Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. Josias, presbítero Josias, achou Josué 10? Sim. Lê, por favor, o 28. 28? Vou esperar um pouquinho, vou esperar todo mundo encontrar. Você que está em casa, a gente vai ler, ou você vai ouvir, ou conferir na sua Bíblia. A gente vai falar do Antigo Testamento, o conceito de reino no Antigo Testamento.
até quanto tempo, ou por quanto tempo esse conceito de reino terreno, que até então era também entendido como reino de Deus, até quanto tempo esse reino vai vigorar e quando é que ele vai chegar ao seu final. Josué capítulo 10, verso 28, pode ler, irmão. No mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e a feriu a espada, bem com o alto seu rei, destruiu-os totalmente e a todos que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Ok, bom, então vocês sabem, geografia na Mesopotâmia antiga, que é onde está, aí você pega 3 regiões, você pega a África, a Ásia e a Europa. Aquela região está aqui, a Mesopotâmia está aqui, como que margeando essas 3 grandes regiões, tá? Vamos pensar aqui, ó. Ásia embaixo, África, um pouquinho em cima, Europa. A Mesopotâmia está aqui, um pouquinho perto de cada um deles. É aqui que vai acontecer, entendeu? Toda essa saga que a gente tem aqui das tantas regiões. Tá? É importante dizer, a palavra Mesopotâmia é uma palavra, a mistura de grego com árabe, né? Meso é entre, né? Ou mesmo que uma fonte, e potamos é rio, né? Então percebe, por que é Mesopotâmia? É a relação entre aquelas regiões a partir de 2 rios, o Tigres e o Eufrates. O Tigre e o Eufrates, né? Então é aquela região. Por que isso é curioso? Porque sai de Ur dos Caldeus, lá do baixo da Mesopotâmia, sai Abraão, e aí toda aquela peregrinação, até chegar em Canaã, né? Depois a história continua, 400 anos escravizado no Egito, aquela região, aí depois sai, liberta, volta para Canaã, tá? Por que isso é importante falar em Canaã aqui? Porque até chegar em Canaã, depois que morre Moisés, assume Josué, até chegar em Canaã, gente, toda aquela região era habitada, né, Carlos? Era habitada. Então tinham nações instituídas, tinha rei, tinha riqueza, tinha animais, tinha jovens, tinha idosos, tinha mulheres, tinha crianças, tinha bebê de colo, né? A terra não estava vazia. Como dizia um professor de hebraico que eu tive, no Antigo Testamento, ele dizia: a terra da promessa foi uma grande bênção, mas a posse dela teve muita, lá ele usa a expressão nordestina, ele usa rapinagem. A bênção da terra é maravilhosa, mas a posse dela teve muita rapinagem, ou seja, muita maldade, né? Bom, então quando você lê aqui Josué 10, 28, eles foram, invadiram, conquistaram, os que ficaram vivos tiveram de pagar imposto mais tarde, porque até chegar em Jerusalém para tomar posse da terra. Para tomar posse da terra tinha que matar quem era dono da terra, né? Aqui no texto diz que Josué vence mais 7 reis. Então para chegar em Canaã, ele tem que vencer, tem que lutar, tem que guerrear, tem que desapropriar. Então percebe? É assim que o reino humano, Claudinei, foi no passado, é no presente e vai continuar sendo construído. É assim que em pleno século XXI, o Putin acha que pode anexar 4 estados, a gente diria hoje, né? Regiões de um estado organizado, uma nação organizada. Isso não é novo. Até mesmo Israel fez isso, e fez durante muito tempo, sob a permissão de Deus, até um tempo. E quando durou esse tempo? Quando encarna Jesus, quando vem Jesus, inaugura uma nova aliança e termina esse modelo de vida. Em Jesus, Dona Isabel, nosso reino é espiritual e aguardamos que seja o quê? Celestial. Por isso a igreja não tem que se envolver com essas brigas e disputas do mundo todo, as tais as guerras santas. Não, nós estamos aqui de passagem, a nossa preocupação tem que ser com o mundo espiritual, com o mundo celestial. Vou insistir, próximo texto, no 14, Josué 14,
No 14, veja, o verso 1: são estas as heranças que os filhos de Israel receberam, o quê? Na terra de Canaã, e que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os chefes de família das tribos dos filhos de Israel, repartiram entre eles. Ou seja, depois que chegou Israel, na terra de Canaã, repartiu as propriedades. A terra que era de outras pessoas estranhas foi tomada, invadida, e depois distribuída para o povo de Israel. Permissão de Deus? Permissão do Senhor. Vai para o capítulo 22. Capítulo 22. Você encontrou o capítulo 22? Amém? Verso 10. Quando chegaram à região próxima do Jordão, na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Ou seja, conquistaram a terra, distribuiu entre as nações, e agora você tem o que? O princípio de um altar que mais tarde seria o templo, o grande e poderoso templo de Jerusalém, construído por Salomão. Ou seja, a terra é aquela. Que terra é essa, pastor? É Jerusalém de agora. Se você viajar lá para Jerusalém, Israel, você vai encontrar exatamente, geograficamente, a mesma terra. Tem um reino instalado ali. Hoje uma nação, né, organizada, a nação de Israel, né? Ou seja, é aquela terra de que fala a Bíblia. Próximo texto, 1 Samuel, capítulo 15. Se você está indo comigo na sequência, para você ter um pouco mais de nitidez de como era esse tipo de reino na terra. Você achou 1 Samuel, capítulo 15? Sim? Verso 11. Ó. Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. É aquela história. Então na terra, irmãos, a gente sempre teve um rei fiel, outro infiel. Um fiel, 10 infiéis. 2 fiéis, 50 infiéis. Então é assim, é altos e baixos. Altos e baixos, sempre. Né? Então, pensando no nosso país, eventualmente um político mais ou menos honesto, daqui a pouco cai de novo, aí daqui a pouco levanta outro, aí, e vai. Então é assim, eu costumo dizer, desde 1494 o Tratado de Tordesilhas, não foi 1500 não, já começa em 1494 o Tratado de Tordesilhas, rei de Espanha com o rei de Portugal se une, vamos dividir as Américas? Vamos pegar tudo para nós? Então não é de agora. Ah não vamos pegar o Brasil? Não, da época, a Palestina antiga, o templo bíblico, o período bíblico. Por isso, irmãos e irmãs, o reino de Deus não está mais aqui, por razões óbvias que nós sabemos. A mão do ser humano sempre esteve cheia de sangue, o coração sempre foi egoísta, ganancioso. Percebe a glória? Senhor, uma direita, outra esquerda. Por quê? Porque essa é a glória humana. Essa é a glória humana. Por isso, dona Débora, a gente viu aqui em Apocalipse, o reino celestial, a glória de Deus, não tem mais igreja, não tem mais placa, não tem mais parede. Por quê? Porque não há mais fortaleza, não há mais muro, porque é a paz que reina entre nós, o amor absoluto acontece entre nós. Por quê? Porque Deus selecionou. E à noite na pregação eu vou dizer, se você faz tempo que não ouve mensagem, né? Assim, sim, eu sou pastor Adilson, e antes de ser pastor eu sou crente. Sim, eu acredito em perda da salvação, eu acredito em inferno. Você que está em casa, eu acredito em inferno. Não serão todos salvos, claro que não. Se eu disser que serão todos salvos, eu tenho que rasgar a escritura. Não, o reino celestial não é para todo mundo, não é para todo mundo, e é aqui que se toma essa decisão. É aqui. E aqueles que estão fazendo roleta russa, né, tentando a sorte com a vida espiritual, cuidado, viu? Porque é quando a gente morre, não é quando Jesus volta não. É quando a gente morre que comparece ao tribunal de Deus. É quando a gente morre. Ou seja, a qualquer momento. Quando ele fala assim, mas escuta, mas quanto tempo demora? Né? Ele virá como um ladrão. Ah, mas quanto, não dá para dar uma dica? A dica, olha, é quando quanto tempo de vida você tem? Ah não, eu tenho 50 pela frente.
Tá, mas e se você for pela média? E se você morrer antes? Qualquer um de nós pode morrer. Então percebe? Então está pronto para esse reino. Reino celestial, reino espiritual. Volte aí no capítulo 15, você vai entender por que Samuel está dando aquela palavra para o rei Saul. Olha só a ordem que foi dada. Capítulo 15 de Samuel. Você está comigo aí? Capítulo 15? Amém? Amém. Verso 1. Olha só, presbítero Milton. Lê para mim do verso 1 até o verso 3. Milton, por favor. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que faz a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quanto este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Deus já deu essa ordem. O povo já viveu assim. E ele não cumpriu. Esse não cumpriu, mas muitos outros cumpriram. Por exemplo, Josué cumpriu. Sim. Né? Então, Carlos, não é mais esse reino que está vigorando. Esse reino que está vigorando, Misael, infelizmente é o reino humano, que nós continuamos ainda a ver. Mortalidade infantil, maldade, assalto, ganância, corrupção. Por isso, dona Isabel, o envolvimento da igreja com essas coisas é um triste retorno ao passado que Jesus já terminou. Terminou. E vou dizer de novo, né? Talvez eu lembrando de um ateu para dizer uma verdade que é bíblica, né? Que cristão não se envolve com as coisas da terra, por isso que eles vivem alienados, dizia aquele cara, né? E a gente não se envolve mesmo. Ah, então, pastor, a gente tem que ser passivo. Ah, que a discussão agora, as leis que são injustas, que são aprovadas, né? As leis que estão passando por aí, vai perseguir a igreja. Irmãos, irmãs, a igreja foi perseguida por 300 anos. 300 anos. 300, você ouviu bem? 300. Porque foi só em 319 que Constantino oficializou o cristianismo como religião do império. Mas antes disso era o quê? Era perseguida, maltratada, matada. Vide os apóstolos, nenhum deles escapou. Nem o maioral, que é Paulo, que vai escrever pelo menos 3 cartas de Roma por 2 anos e meio esperando ser julgado. Ele foi julgado, sentenciado e condenado e foi decapitado. Todos os apóstolos. Leis injustas sempre haverão, sempre, ganância, maldade. Por isso a Escritura diz, termina em Apocalipse, olha, nós aguardamos o retorno do Senhor, porque a nossa pátria é a pátria celestial. É lá que nós aguardamos a conclusão final, não aqui. Nós estamos voltando ao período bíblico, onde a glória estava aqui na terra. Pessoas que se engalfinhavam. Olha, quem é que quer estar do lado do presidente? No caso de, Senhor, na tua glória, permita estar do lado do presidente, em Brasília, ser famoso, ter poder. Não, essa não é a agenda da igreja. Não é, definitivamente não é. Aí vou concluir. Por isso você vai entender a resposta de Jesus para aquela pergunta inicial que abre o último bloco, né? É lícito pagar imposto a Roma, a César? Tá bom, dá a moeda aqui. O que você vê aqui? Ah, a cara daquele sem vergonha que maltrata a gente. Pois é isso que compete a ele. Porque a glória dele, Claudinei, a glória de César, a glória de Roma, a glória dos reinos da terra, a glória do Brasil, né? Que é o país, o sistema piramidal, né? No topo está o quê? Como sempre esteve. Quando você vai na antiga Índia, naquela região que eu mostrei para você, Ásia, África, Europa, aqui nesse canto, na antiga Índia, o sistema de castas era dividido exatamente assim: a elite em cima, sacerdotes, guerreiros, óbvio, hoje são as forças armadas, entendeu? E mercadores. E o resto, desculpa a expressão, e o resto? E o resto é escravo. Isso não é de agora não.
2.500 anos antes de Cristo, já era assim, sistema piramidal. No topo você tem o quê? A elite, sacerdotes, forças armadas, que antes eram guerreiros, e o quê? Mercadores, hoje é classe média. E o resto? O resto é povo. O resto banca a nossa condição. Então, irmãos, nada mudou. Com a chegada de Jesus, o quê? Agora a pátria é celestial. Estamos aqui de passagem. Então, nosso envolvimento é para a busca de justiça familiar, pessoal e garantir. E só lembrando, viu? Só lembrando, quem protege a igreja não é o ser humano, não é a gente. Quem protege a igreja é Cristo. A igreja é dele. Está ali a reverenda Alessandra, ela que sempre me diz isso, que eu sou muito afoito. É assim, não queira você cuidar melhor da igreja do que o próprio dono dela, que é Cristo. Às vezes eu quero, né? Não. Então quem protege a igreja é Cristo. Durante 300 anos ela foi perseguida. Por exemplo, tem perseguição, basicamente vou citar 3 lugares clássicos, né? Parte da Rússia, Oscar, Coreia do Norte e China. Vou perguntar para você, você conhece Portas Abertas? Conhece? Vou te perguntar, você acha que tem cristão, tem missionário na Índia, na China, na Coreia do Norte e parte da Rússia? Você acha que tem ou não? Tem. É só você ler Portas Abertas. É permitido? Não é. Tem briga política para tentar convencer o din lá, né, para deixar... Não tem briga política. E são todos contrabandistas, como o irmão André da Portas Abertas, durante muito tempo, chamado de contrabandista de Deus. Num país que é proibido e tem um monte de missionário infiltrado levando a palavra. Em São Paulo, reverendo Cornélio de Castro Zilner foi pastor missionário, 3 anos no Líbano. 3 anos, dona Débora, só que tem filho fora do país, como missionário. E durante 3 anos infiltrado como técnico de futebol para a escolinha de criança. E ali, nas pequenas coisas, você levando Jesus. É assim, irmãos e irmãs, que o cristianismo, ou a fé cristã, espalhou-se pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Para que a mensagem seja anunciada. Que mensagem é essa? A do reino celestial. Não é o reino da terra, né? Não é aqui que Deus está preparando a nossa morada final. Para a gente concluir o texto, então, aí você vai entender. Dá a César o que é de César. Jesus não se envolve e diz, claro que você tem que pagar imposto. Claro que você tem que pagar imposto. Você não tem que lutar para tentar convencer ou, ao mesmo tempo, influenciar a agenda de um governo, seja ele qual for, A, B, C, D, ou o alfabeto inteiro. Não, essa não é a prática da igreja. Esse não é o desafio que Deus deixou para a igreja. Não. Nós não temos que, para preservar o evangelho, temos que fazer com que, né, leis do Congresso sejam aprovadas, né? Congresso, irmãos e irmãs, nunca aprovou coisa boa. É assim. Primeiro, aprova para os que estão lá em cima. E a gente vai tentar minimamente cumprir o nosso dever. Então nós temos que pagar imposto? Nós temos que pagar imposto. Nós temos que cumprir deveres? Nós temos que cumprir deveres. Porque nós estamos aqui de passagem. Tem dever que é justo, tem dever que é injusto, mas sempre foi assim. Tem muita lei que é injusta, mas a gente chora com ela, mas cumpre. Por quê? Porque a gente está aqui de passagem. De novo, está aqui de passagem. Eu vou terminar. Talvez alguém me ouça e fale assim, poxa, mas o Adilson está pregando mesmo que a gente não vai se envolver com esse mundo. E a injustiça que há no mundo? Quando é que não teve injustiça? E quando é que não haverá? Né? Bom, a mensagem central da fé cristã é, nós estamos aqui de passagem. Por isso que o Marx disse que esse povo é tapado, alienado, porque eles não se preocupam com as coisas que tem acontecendo aqui na terra, né? Bom, a gente se preocupa, há muita gente indo para o inferno, e a agenda da igreja não é a agenda do governo federal. A agenda da igreja é o quê? Há muita gente indo para o inferno. E qual é a nossa missão? É evitar que isso aconteça. Então é o boca a boca, é evangelizando, é falando, discipulando. E nós estamos nos envolvendo com política.
na prática, política partidária, no dia a dia. Quando a igreja faz isso, ela perde a sua agenda, porque a agenda da igreja é o quê? É o evangelho. Não é brigar para se vai aprovar a lei A, a lei do aborto, a lei de liberação das drogas, não sei o quê. Não é a nossa agenda. E outra coisa, né? É uma lei que vai para aqueles que decidem fazer. E ainda que a gente não concorda, a mensagem para nós é: crente, mulher crente aborta? Mas não. Mulher ímpia pode abortar? Pode. Às vezes legal e ilegalmente. E você vai ser a favor ou contra? Bom, biblicamente você é contra. Então para nós não é se é a favor ou contra. Para nós é o quê? Não é o que Deus tem para nós. Por isso o evangelho nos alcançou. E a igreja fica brigando para saber se vai aprovar, se não vai. Não, essa não é a nossa agenda. Porque crente não aborta. Crente casa, crente anda no caminho. Né? Crente, a droga, liberar a droga. Crente não usa droga. Estou certo, irmão? Amém? Amém. Crente não usa droga. Temos que seguir os princípios de Deus. Princípios bíblicos. E a nossa pátria é a pátria celestial. Fala, Alessandra. Não, eu só ia, porque você estava falando que qual a missão da igreja, né? A missão da igreja é o quê? Levar o evangelho, levar o amor, a graça, a misericórdia, o perdão. Essa é a missão da igreja. E também cuidar daqueles que necessitam, né? Às vezes nós deixamos, nos alienamos de tudo também, ou estamos nos preocupando com as instâncias de poder e esquecemos da nossa missão, que é a missão de Deus. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus cuidava de quem? Jesus cuidou do pobre, Jesus alimentou, ele pregou o evangelho, ele trouxe esse evangelho de esperança, que não é só aqui, nós temos uma casa preparada para nós, né? Às vezes nós nos esquecemos disso. Deixamos de amar as pessoas, deixamos de cuidar das pessoas, deixamos de levar esse evangelho de amor e de esperança. E sempre lembrando, eu sempre cito o reverendo Wilder, né, que foi pastor lá no Sacomã, na nossa igreja no Sacomã, em São Paulo, e um dia dando uma palestra para a mesa diaconal, e eu nunca esqueci que tem 20 anos isso aí, porque foi em 2002. E aí ele disse que a missão da igreja é levar o evangelho que alimenta a alma. Enquanto isso, ela também cumpre a sua agenda, que é cuidar de quem está passando necessidade e tudo mais. Aí ele falou, então a igreja leva o evangelho e leva a cesta básica. Agora, ela não pode trocar um pelo outro. Se ela leva a cesta básica e não leva o evangelho, ela está contribuindo para que aquela pessoa que está se alimentando só vá um pouquinho mais gordinha para o inferno. Né? Claro, se a igreja troca a sua agenda, ela dá a cesta básica, né? Ela alimenta a barriga, o estômago, mata a fome. Mas se ela não levou a palavra, pode ser que ela morra e vai para o inferno. Porque você crê no evangelho ainda, não crê? Eu creio que há. Nem todos serão salvos. E como é que a gente impede, aspas, né, de alguém ir para o inferno? Você tem que apresentar Jesus. Tem que evangelizar. Que é a tarefa mais antiga da igreja de Dona Isabel. Que parece tá fora de moda. Mas é a tarefa mais antiga da igreja. Né? Quando ela troca a agenda, troca uma pela outra, né, ela conhece esses problemas. Também deve dar a cesta básica, deve alimentar fisicamente, sim. Jesus curou 10, voltou apenas um, dando glória a Deus. E ele pergunta, mas cadê os 10? Ele sabe, cadê os 10? E ele sabe que tem muita gente que só quer a cesta básica. Ele sabe. Por isso a igreja, que não sabe quem é, ela dá a cesta básica, Oscar, e dá o evangelho. Por quê? Porque é a nossa missão. Se eu não der o evangelho, eu não estou preparando para cumprir o fundamento básico da fé cristã, é que haverá uma consumação dos tempos. Haverá a inauguração do reino celestial. Esse reino terá fim, e então nós viveremos com ele face a face. Vamos terminar, já passamos 3 minutos, vamos terminar relendo o texto que nós lemos lá na devocional que abriu a escola dominical. Abra comigo lá em Apocalipse, você que chegou depois, acompanhando apenas de casa, abra Apocalipse capítulo 22, a gente vai reler uma mensagem profética de como é esse reino celestial que nós ainda aguardamos a sua concretização. Apocalipse 21. Amém? Amém? Apocalipse 21, verso 10.
E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Lá no 22, não vi nenhum santuário na cidade, ou seja, não tinha igreja, batista, metodista, ó dona Isabel, metodista, presbiteriana, Assembleia de Deus, não tinha, Claudinei. No céu não tem placa de igreja, no céu não tem doutrina, não tem denominação, não tem dogma, no céu não tem pastor, porque Jesus é o nosso supremo pastor, amém? No céu não tem padre, não tem espírito, não tem candomblé, não, no céu só tem a glória de Deus. É isso que nós aguardamos, a sua conclusão. Não vi, verso 22, não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário, a letra maiúscula, é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina. O Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante o quê? A sua luz, não mais a luz da Constituição, a luz do Código Civil, a luz do Congresso Nacional, não. No reino celestial, dona Isabel, as nações gloriosas viverão sob a glória de Deus, a luz de Deus, o conselho do Senhor, percebe? Esse é o reino de Deus, não é mais um reino humano. O reino humano é como a gente está vendo, e sempre, Israel, sempre foi assim. Esse é o reino humano, justo para uns, injusto para outros, riqueza para um, miséria para outros, sempre foi assim. Inclusive o próprio Jerusalém, o próprio Israel, fez isso com muitas nações. Você leu comigo 1 Reis 4, onde Salomão vivia, né, na pompa, e o povo, por quê? Porque outras nações tinham que bancar. Esse é o reino humano, né? 24, as nações andarão mediante a luz, a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite, e lhe trarão a glória, o quê? E a honra das nações. Nela não entrará nada que seja. Aí você entendeu o texto lá? Olha, cuidado com os escribas, viu? Eles roubam disfarçadamente, eles passam as viúvas para trás, rouba a herança delas, e depois, para mostrar o tanto que eles são bonzinhos, eles vão nas praças e fazem aquelas orações bonitas. É o famoso, né, crente de aparência, né, que Jesus chamou de sepulcro caiado, ou seja, por fora lápide de mármore, né, de ouro, mas por dentro tem um cadáver ali se decompondo. É assim que é. Jesus usou isso para dizer. Então, verso 27, nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente o que? Olha aí, os inscritos no livro da vida do Cordeiro, amém? Amém. É isso aí, né? Apenas os inscritos. Um terço de centenas que poderiam ser ditos, né? Ou seja, o reino celestial, Eliezer, o reino celestial não está reservado a todos. Não, apenas os eleitos de Deus. Muitos acham que não são. Mateus 7, né? Mas Senhor, em teu nome. Muitos acham que são porque são crentes, religiosos, membros de igrejas. Muitos acham que vão entrar no reino. De repente, o Senhor vai passar ali, ó. Carlos. Olha, não, vê de novo, né? É tipo cartão de crédito. Ô, misericórdia. Você comprou ali, né, crédito? Comprou, passa o cartão. Ô, moça, não autorizado. Não, pode passar de novo. Não, passa de novo. Passa. Ô, moça, não autorizado. Não, isso aí não. Aí pega a outra. Põe aqui. Não está autorizado. Você deixa a compra, certo? Certo. Bom, no céu, não é tipo, estou brincando, mas é isso. A gente vai ler a escritura com humor, mas é isso. Jesus deixou claro: o reino dos céus não será de todos. Não será de todos. Muitos vão para o inferno. Pode falar? É aquele filme A Vida é uma Festa, né? Que ele passa de criança, daí o espírito quer passar para vir para cá, mas só que ele passa lá e ele fica bloqueado, ele não está. Não está autorizado, né? Não, daí ele volta, passa, compra peruca, volta de novo, mas
não autorizados. Então, infelizmente é assim. Ok. Para a gente concluir Marcos até dezembro, irmãos, eu vou fazer um pouco aceleradinho assim, porque são alguns poucos domingos até lá, né? A gente fala, até dezembro está longe, mas são só uma vez por semana, é só domingo. Então, semana que vem a gente começa 13 e a gente vai fazer meio que um pacotão assim, para a gente conseguir terminar Marcos ainda esse ano, permitindo Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo na Tua presença, obrigado por Tua palavra clara, luz, ó Deus, do Senhor, para os nossos corações e mente, e nós te rogamos, Senhor, que ela, no poder do Teu Santo Espírito, esteja transformando o nosso coração e tudo aquilo que precisa ser transformado. Abra-se os nossos olhos e entendimento, para que possamos perseverar no caminho até o último dia, para que possamos receber o convite do Senhor que diz: vinde, benditos meu Pai, recebei por herança o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da Tua graça e do Teu santo cuidado. Traga-nos de volta para o culto de logo mais à noite, para que juntos, na mesma fé e na mesma comunhão, louvemos e bendizemos o Teu nome. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs, e aqueles que nos acompanharam de casa. Tenham um excelente dia em nome de Jesus.